Olá pessoal, estamos aqui direto de Amsterdã para poder falar um pouquinho para vocês da história de Anne Frank e todos os horrores do fascismo e da guerra relacionados a essa história. Vamos bater um papo sobre isso? Tive a oportunidade de conhecer aqui em Amsterdã, na Holanda, a história de uma grande garota, de uma adolescente, da Anne Frank e da sua família. Aqui ao fundo nós temos a casa de Anne Frank e eu estou justamente num ponto de visão que a Anne Frank tinha, juntamente com a sua família, de onde eles permaneceram por 2 anos escondidos dos nazistas aqui em Amsterdã, na Holanda. Essa é justamente a visão, né, do canal e a visão do outro lado da rua que a família tinha quando olhava de forma silenciosa e escondida pela janela do esconderijo para tentar ter um pouco de contato, para tentar se relacionar um pouco com a cidade. Em 1942, Otto Frank, o pai de Anne Frank, tomou a decisão, né, temendo a morte por conta da intensa ação dos nazistas que caçavam, literalmente caçavam, excluíam e caçavam judeus por toda a Europa, por todos os lugares onde os nazistas estavam acampados, inclusive aqui, né, em Amsterdã, na Holanda. Então Otto Frank tomou a decisão de, juntamente com a sua família, se esconder em um esconderijo, né, em um cômodo escondido na parte mais alta, aonde funcionava o seu escritório aqui em Amsterdã. E por 2 anos, Otto Frank, juntamente com a sua esposa, com Anne Frank, com o restante da sua família e com mais algumas pessoas da família de um de seus empregados, permaneceram aqui ao fundo, onde está localizada o local do esconderijo, hoje conhecida como a casa de Anne Frank. E o mais interessante disso tudo é que ao longo de todo esse período de esconderijo, ao longo de todo esse período de reclusão, Anne Frank se dedicou a escrever. Então ela registrava todos aqueles dias de horrores, aqueles dias de guerra, aqueles dias de perseguição, de um intenso processo de caça dos nazistas e dos apoiadores dos nazistas aos judeus aqui em Amsterdã. Ela se dedicou a escrever, ela se dedicou a registrar esses horrores, registrar também tudo que ela e sua família estavam passando durante esses 2 anos de esconderijo aqui em Amsterdã. E é muito interessante porque esse diário, logo depois da guerra, ele foi descoberto pelo seu pai, por Otto Franco, foi transformado num livro e hoje esse livro, que é o livro de Anne Frank, né, oriundo do diário de Anne Frank, está traduzido para centenas de línguas ao redor do mundo, inclusive para o português. Esse livro pode ser encontrado aí no Brasil. Anne Frank, apesar de ser uma adolescente, ela faz profundas reflexões, ela desloca profundos pensamentos para poder tentar entender e tentar explicar através do seu diário os horrores em que ela e sua família estavam vivendo aqui com a guerra. Um outro personagem da família de Anne Frank que também chamou muito a minha atenção foi o seu pai, Otto Frank. O Otto Frank foi um homem de extrema força e extrema coragem. Ele, em 1945, toda a família ela é descoberta, até hoje não se sabe ao certo como que os nazistas descobriram a família aqui escondidas num sobrado que funcionavam como escritório comercial do Otto Frank e de alguns sócios. Toda a família foi enviada para campos de concentração e, infelizmente, com exceção do Otto Frank, vieram a falecer nos campos de concentração. O Otto Frank foi o único sobrevivente, né? Ele foi um dos 7.000 sobreviventes do campo de concentração de Auschwitz. Ele retorna em 1945, logo após a guerra, aqui para Amsterdã, ainda na esperança de encontrar a sua família com vida, mas infelizmente ele tem a triste notícia de que toda a sua família faleceu nos campos de concentração. Com muita força, com muita garra, com muita perseverança, tentando se recuperar ainda dos horrores da guerra, dos anos de cativeiro e da perda da família, Otto Frank descobre o diário de Anne Frank e, com a ajuda de amigos, publica o diário, que faz um grande sucesso mundial.
Esse diário, ele revela, né, os profundos pensamentos, revela uma inteligência extremamente incomum, né, da Anne Frank. Ela faz reflexões sobre o totalitarismo dos nazistas e dos fascistas aqui na Europa, principalmente aqui em Amsterdã. Ela faz uma profunda reflexão sobre a perseguição aos judeus, uma profunda reflexão sobre todo o processo que envolve a guerra e a extrema violência que o totalitarismo nazi-fascista trouxe para a Europa, principalmente para os judeus e para sua família. Então eu finalizo esse vídeo falando da força, da perseverança, da coragem de Anne Frank, de toda a sua família, inclusive do seu pai, o Otto Frank, que teve que voltar da guerra e se recuperar de tudo e ainda publicar o diário da Anne Frank. E deixo aqui uma mensagem, que governos autocratas, fascismo, totalitarismo, nazismo e todo tipo de forma de organização social lastreada no ódio, lastreada na perseguição, lastreada na montagem de estados policiais, são extremamente devastadoras. Oprime e persegue as pessoas. E certamente nós não queremos mais que essa face nefasta da história, essa face nefasta de uma parcela da humanidade acabe se manifestando novamente. Então, eu finalizo por aqui, trazendo um pouco para vocês diretamente de Amsterdã da história de Anne Frank, e peço a vocês que me ajudem a divulgar o canal, que se inscreva no canal, dê um like, compartilhe, para que eu possa qualificar e ampliar cada vez mais o nosso canal. Fico por aqui, até a próxima.